Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Cíntia Tenório, sou casada, tenho 3 filhos, o Benjamin e o Benício nasceram no Brasil e eu tenho a Liz que nasceu aqui em Portugal. E eu compartilho um pouco no meu canal sobre a nossa vida aqui, faço vlogs, né, do meu dia a dia como mãe de 3, que não é fácil, né, ser mãe de 3. E também sobre os nossos passeios. Então eu vou estar gravando os vídeos e mostrando um pouco da nossa rotina e falando também sobre a maternidade, como que é quando você sai do seu país, como que é você criar seus filhos sem o convívio das pessoas. E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre isso, sobre como que foi esse momento, porque quando nós moramos no Brasil, ou quando você mora no país que você nasceu, você já tem o seu vínculo, né? Você já tem suas amizades, tudo lá. E de repente, quando você muda de país, é diferente. Você deixou os seus familiares para trás, você começa uma nova vida, uma nova história, e os seus filhos naquele momento, eles estão indo com você também. Então, tem um processo para eles também. Da mesma forma como nós temos o nosso processo de adaptação, as crianças também têm esse processo de adaptação. E como que tem sido vivenciar isso aqui em Portugal com meus 3 filhos? Primeiro, quando eu saí do Brasil, a Liz, ó, a Liz nasceu aqui. O Benjamin, ele estava com 3 aninhos. Hoje em dia eu olho assim, eu falo, meu Deus, como eu fui corajosa, né? Sair com a criança de 3 anos e um bebê de 1 ano e 3 meses. Então foi algo muito difícil. Foi uma decisão assim que nós tomamos, que nós oramos muito para Deus poder estar nos confirmando. E mesmo assim, foi muito complicado a gente fazer essa escolha, porque nós íamos tirar os nossos filhos do convívio dos familiares, nós éramos muito unidos, todo mundo, tanto na minha família quanto a família do Renan. Então, assim, foi difícil a gente tirar as crianças do convívio, porque as crianças amavam todo mundo, era aquela coisa, a gente, o meu mesmo morava do lado, praticamente era uma esquina de cima, e a minha cunhada, né, morava na esquina de baixo, então a gente sempre se via quase praticamente todos os dias. Então as crianças, tanto que as minhas sobrinhas e os meninos, eles tinham esse contato de quase todo dia estão juntos. E aí foi onde, quando nós chegamos aqui em Portugal, eu comecei a ver a dificuldade nisso, porque o Benício não entendia muito, mas ele chorava muito. E eu imagino que foi porque ele tinha uma senhora que olhava ele lá, que era uma benção, que ele fala que é a vovó Silvia. Então ela que eu ia trabalhar e eu deixava com ele, então ele se apegou muito com ela. Então, como ele não sabia falar, eu imagino que esse momento que ele chorava muito era saudade dela. O Benjamin já sabia falar. O Benjamin falava assim, mãe, eu quero ir embora pra minha casinha, mãe. Falava onde a gente morava. E falava, mãe, eu quero meus amiguinhos da escola. Mãe, eu não despedi dos meus amigos da escola. Porque assim, a gente levou ele pra poder ir pra escola, né? Como ele estudava, então ele teve o dia de despedida tudo. Só que quando a gente foi embora, nossos amigos foram todos lá na rodoviária despedir da gente. Porque nós fomos da rodoviária, onde eu morava, até São Paulo, para poder pegar o voo para ir para Suíça, onde minha mãe mora. E aí os amigos nossos foram todos lá, né, despedir da gente. E acho que ficou aquilo na cabeça dele. Ele não lembrou do dia que ele despediu na escola, mas ele queria que todo mundo tivesse lá também, os amiguinhos dele, lá na nossa despedida. E ele ficava com aquilo, né? Mãe, eu quero meu amiguinho da escola. Ai, gente, aquilo doía tanto meu coração. Aí ele pegava e falava assim pra minhas sobrinhas, né, no caso, que eles queriam ver as minhas sobrinhas, que eram as filhas do irmão do Renan. E aí eu falava, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? E tem também o meu outro sobrinho, que é da parte já, no caso, do meu irmão, e ele também pedia, porque era menininho, né, e ele gostava de brincar com ele. E eu falava, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Será que eu fiz o certo? Quando eu cheguei aqui, nós optamos por eu ficar em casa. Porque onde eu morava lá no Algarve, então era muito caro para você pagar a AMA, porque eu tinha 2, então, ou seja, era muito difícil. O que eu iria trabalhar praticamente era para pagar a AMA. Então meu esposo teve que trabalhar mais, tipo assim, ele trabalhava a minha parte para eu poder ficar em casa com as crianças.
porque eu tinha feito as contas. Se eu fosse trabalhar fora naquele momento, eu iria gastar, tipo, mais de 400 euros com as duas crianças, pagando ama lá. E nós optamos eu ficar em casa, só que foi a melhor escolha. Porque nesse momento, eles precisavam de mim. Eu tinha tirado ele daquele convívio com a família lá no Brasil, que eles viam sempre, que era aquela alegria toda, todo mundo brincando, conhecia muitas pessoas. E de repente nós nos encontramos. Primeiro eu fui morar numa cidadezinha bem pequenininha, era numa aldeia. Então lá eu ficava trancada com os meninos o dia inteiro. Só que lá eu fiquei, acho que foi só um mês nesse lugar. Então não tinha ninguém para as crianças brincarem, não tinha nada. Então eu tive que suprir essa necessidade para eles. Eu que tinha que brincar, eu que tinha que inventar coisas para fazer com eles. O Benício chorava muito, 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 muito. Gente, o que foi aquilo? Ai, tinha dias que minha mãe me ligava, minha mãe falava, minha filha, como que você aguenta? E aí ele tava o tempo inteiro mamando, porque ela me ligava, a única coisa que acalmava ele era não mamar. E ela falou assim, como que você aguenta, minha filha, dando mamar o tempo inteiro? Que eu falava, mãe, é o único momento que ele cala. Então ele chorava demais. Aquilo lá, quando eu morava no Brasil, ele não chorava, por isso que eu acho que ele sentiu muito. Ele tinha 1 aninho e 3 meses, mas mesmo assim, ele já sentiu muito essa diferença, essa falta que de repente tinha todo mundo que ele conhecia. Aí mudamos e aí já não tinha mais ninguém que ele conhecia. Com o passar do tempo, depois de um mês, nós fomos pra Quarteira, que era lá no Algarve. E aí lá já era melhor, já tinha mais pessoas, a gente começou a conversar porque eu já não morava mais na aldeia. Mas mesmo assim, ele sempre falava que queria a casinha dele no Brasil. Os primos, os tios, ele pedia muito pelos tios. Então foi um momento muito difícil dessa adaptação. E eu louvo a Deus que eu tive a oportunidade de eu ficar em casa com eles. Porque de eu estar em casa com as crianças, eu pude ajudá-los. Eu pude estar lá, olha, mamãe está aqui. Sabe aquele momento assim que a gente, adulto, quer a mãe da gente perto? Então eu pude fazer isso com os meus filhos, graças a Deus. E não me arrependo, foi puxado, foi difícil, porque só um trabalhando não é fácil, ainda mais lá no Algarve, meu esposo teve que trabalhar mais em outros serviços. Porém, eu consegui ficar em casa com eles por um tempo, né? Até eles conseguirem pelo menos um ir para a escola. E nesse meio tempo foi onde eu até montei o canal também. Foi mais por conta disso. No começo eu fazia atividades pedagógicas. No começo do canal era mais só atividades pedagógicas com as crianças. Porque era o tempo que eu tava aproveitando e fazendo as coisas com eles, pra ver se passava o tempo, pra ver se eu ajudava eles, porque eles não estavam indo à escola. Quando eu comecei o canal, o intuito era esse, trazer só atividade. Só que com o passar do tempo, o Benjamin meio que falava assim, mãe, eu não quero aparecer. Aí eu falava, não, então ok, não vou fazer porque a opção era minha e eu queria fazer o canal. Então, eu não tinha o porquê colocá-lo nessa se ele não queria. Mas aí agora, sempre que eu vou gravar os vídeos, ele pega e fala, mãe, deixa eu fazer, mãe, deixa eu falar. Então eu sinto que agora ele tá mais, assim, querendo participar do canal. Então eu falei, então eu posso voltar com o que era o meu intuito no começo, né? Eu posso voltar, gravar os vídeos, fazer algumas atividades com eles, pra até mesmo estar mostrando pra vocês e continuar também mostrando a nossa rotina aqui em Portugal, os nossos passeios. Mas a respeito da adaptação das crianças aqui, eu vejo que hoje em dia eles já estão... Parece que Portugal já faz parte deles. O Brasil já é um país que eles já entendem, que eles vão lá só para passear e depois a gente volta para cá de novo. Sempre eu tento falar das pessoas do Brasil para eles. Às vezes não dá pra gente ficar conversando tanto, falando muito pelo fuso horário ou por algum outro motivo, né? Por conta da nossa correria, mas sempre eu falo sobre os parentes, sempre eu mostro fotos, eu mostro vídeos de quando era lá, falo, olha o que a sua tia fazia, olha o que o seu tio fazia. Então eu tento ao máximo deixar essa lembrança na cabeça deles. A gente quer muito ir lá levá-los para passear, para eles verem, porque o Benício praticamente não lembra de nada. E nós levando eles lá no Brasil, eles vão ter o contato novamente, mas às vezes eu me questiono, eu falo, meu Deus, nós vamos levar eles lá de novo, eles vão se apegar de novo e depois a gente volta.
Mas nossa vida é feita de escolhas, né? Então, eu sempre explico pra eles, olha, meu filho, o que a gente pode proporcionar aqui pra vocês, no Brasil a gente não conseguia com tanta facilidade. Ainda mais agora, como que tá as coisas tudo tão caro lá no Brasil, né? Então eu falo, olha, não é só disso também, aqui a gente consegue passear com eles, ter um momento, porque nós sempre fazemos assim, o dia de domingo é o dia da família. Porque eu acho isso muito importante, a gente tirar um dia para estar com as crianças, pra gente tirar um dia para estar passeando. E sempre a gente faz tudo o que tem que fazer até sábado. Quando é o domingo, a gente fala, não, é o dia da família. Então a gente sai com eles. Então esse é o momento deles brincarem. Acorda tarde com o Renan. E eles gostam de ficar brincando com o Renan aqui na cama antes da gente levantar. Então, por mais que acorde mais cedo no final de semana, mas a gente sempre fica aqui na cama brincando com eles, tirando esse momento, porque eles gostam disso, a criança necessita disso. E a gente, na medida do possível, a gente tenta suprir essa necessidade. E agora também, graças a Deus, a minha mãe mora mais perto, então a gente consegue se ver 2 vezes no ano, mais ou menos, e coisas que às vezes ela nem conhecia meus filhos. Tem até um vídeo que eu coloquei aqui no canal falando, ela contando, né, a experiência dela aqui, aqui na Europa. E eu até falei, a gente já ficou muito tempo sem se ver. Minha mãe não conhecia o Benício quando eu vim pra cá. Então, antes de eu vir pra Portugal, eu passei na Suíça pra eles conhecerem minha mãe. Ainda teve essa, porque eu passei lá na Suíça, minha mãe já começou a ter um contato com eles mais, porque era por telefone. Então, e a criança não é muito só por telefone, ela gosta de ver, de tocar, né? E aí, quando chegou lá, minha mãe e minha irmã fizeram tudo por eles, então eles se apegaram também lá. Aí, quando nós voltamos pra cá, foi um momento que ficamos todos sozinhos aqui, mas com Deus, né? Graças a Deus. E foi o que foi a nossa força, a nossa fortaleza. E nós louvamos a Deus por para essas experiências que nós tivemos aqui, de ficarmos um pouco sós, sem conhecer ninguém. Porque foi nesse momento que nós estávamos sós que eu fui buscando estratégias para os meus filhos, para não verem meus filhos sofrerem, para não verem meus filhos tentarem suprir a necessidade dos parentes, dos amigos. Então foi um momento difícil, mas hoje em dia eles já estão bem mais acostumados. E logo depois que eles acostumaram lá, que tinha os coleguinhas deles, porque já foram para a escola. Quando eles eu consegui colocá-los na escola, eu também já comecei a trabalhar. Então foi por um determinado tempo só que a gente ficou em casa. E aí aliás, eu fiquei em casa, né, que meu esposo já chegou já trabalhando. E eu que fiquei em casa um tempo com as crianças, foi necessário. Logo depois nós nos mudamos para cá, para essa cidade aqui perto de Leiria, aliás, um distrito de Leiria, né, uma vila. Quando nós mudamos para cá, foi aquela mudança totalmente de novo, porque deixamos os nossos amigos no Algarve e viemos para cá. E aí as crianças novamente, foi aquela, ai mãe, eu queria minha escola, ai mãe, eu queria os meus amigos. E eu falava, meu Deus, eu de novo fiz isso. Acaba que a gente se sente culpado, né? Acho que no fundo, mãe sempre se sente culpada. E só que ao mesmo tempo eu pensava que não, eu expliquei isso pra ele, eu falei, meu filho, aqui a mamãe pode ficar mais com você, porque chegou o momento, como eu e o Renan estávamos trabalhando, então eu deixava os meninos 9 e pouco da manhã na escola, porque é o horário que eles entravam, e o horário que eles saíam era o horário que eu começava no meu serviço. Então, assim, eu saía 6h30. Tinha dias que eu deixava os meninos no inverno ao mês, estava um pouco escuro, e eu buscava, já estava escuro também. E aí chegou o momento que o Renan, nós sentamos e conversamos, não, o que nós estamos buscando aqui na qualidade de vida? E o que nós estamos conseguindo com as crianças? É muito cansativo as crianças ficarem um dia todo. O dinheiro é bom? Sim, é bom. Porém, a gente temos que priorizar algumas coisas, como nós priorizamos no começo. Então, e eu não tô criticando quem não faça isso, gente, não me interprete por esse lado. Mas eu falo assim, cada um tem a sua realidade. Cada um tem o seu modo de pensar. Eu priorizei isso um tempo porque foi um tempo curto. Porque não tinha nem condições de eu viver lá no Algarve só o Renan trabalhando. Então foi um período curto até o Benjamin entrar na escola e o Benício também. Então foi algo poucos meses. E eu comecei a trabalhar.
E depois, quando a gente decidiu mudar de lá, porque lá é lindo, eu amo o Algarve. Porém, lá já não é tão fácil para você trabalhar, porque para você viver assim com filhos, igual eu tinha dois na época, e trabalhando, eu trabalhava em dois serviços, o Renan trabalhava em dois serviços, então era muito puxado para as crianças, porque eles entravam cedo e saíam à noite. Aí foi onde falou, peraí, a gente pode continuar em Portugal, mas nós podemos procurar um lugar mais barato e a gente vai conseguir, não vai ganhar talvez tanto como a gente ganhava, porém nós conseguimos ter um tempo de qualidade com as crianças. Esses dias a gente estava até conversando, porque nós aqui, a gente ganha menos o valor, né, de salário, porque só o Renan também agora que está trabalhando, porque eu tenho a Liz de 4 meses. Então, é pouco, né? Sim, vamos supor, não é tanto igual era, só que a gente consegue se manter e viver como a gente vivia lá. Porque lá a gente ganhava melhor, mas o custo de vida lá era bem melhor. Por isso que às vezes a gente tem que pensar muito como que nós vamos fazer a respeito de morar aqui em Portugal, procurar lugares que às vezes você não vai ter as coisas das grandes cidades, né? Igual eu tinha lá em Quarteira, tinha praia, tinha tudo, era tudo maravilhoso. Só que o meu dia era muito puxado com as crianças, com o serviço, às vezes eu até trocava, eu só chegava, corria lá em cima, o Renan pegava a chave do carro, porque eu já tinha chegado no carro, então ele só corria pra ir embora, e a nossa vida era assim, nós optamos vir pra cá, então eu explicava isso pra eles, né, falava, olha, a mamãe trouxe vocês aqui pra gente poder ficar um final de semana juntos, pro papai ficar mais com a gente, pra vocês não precisarem ficar esse tempo todo na escola. E aí foi onde eles gostaram da ideia, né? Porque, poxa, agora eu chegava tarde da escola, agora eu já não tô. Então, a gente tenta pegar os lados positivos daquilo para poder estar mostrando para a criança. E no começo eles também estranharam um pouco, mas hoje em dia eles já gostam daqui. Quando nós fomos passear no Algarve, tem também vídeo aqui de Quarteira, de Loulé, que a gente filmou lá. Eles falaram, mãe, eu tô com saudade, mas assim, já foi aquela coisa assim, que sabia que a gente voltava pra nossa casa. Não foi mais aquele pesar, como eles choravam querendo os amigos. Então, vai muito dessa adaptação de como nós vamos expor isso para criança. E quando nós vamos mudar, não venhamos esquecer que nós temos também os nossos filhos e que eles também fazem parte dessa mudança. Porque às vezes fala assim, ai, vamos e pronto, acabou. Eu sei que eles têm que nos acompanhar, porque eles são dependentes nossos, mas que forma que nós estamos explicando isso para as crianças, né? Então faz essa diferença. Então eu sempre gostei de explicar, olha, nós vamos para tal lugar, meus filhos, ir lá, vai ser. Eu tento pegar o ponto positivo, vai ter o negativo, mas eu tento pegar o positivo para eles mesmos se sentirem melhores, né? Então, eu quis compartilhar um pouco para você, porque muitas pessoas vão lá no meu Instagram perguntar como que é essa adaptação das crianças, às vezes perguntar, eu tenho medo de levar meu filho, como que é a adaptação, se eles vão gostar, se eles vão... Gente, mas depende também muito da idade. Eu estou falando de crianças que um chegou com 3 anos aqui e o outro com 1 ano e meio, ou 1 ano e 3 meses. Nós mudamos para cá novamente, um estava com 5 e o outro estava com 4, com 3. Porque é muita criança, a gente tem que fazer as contas aqui. Então, essa foi a minha realidade. E agora com a Liz é um bebê. Então, a Liz, onde eu consegui levar ela agora, ela precisa só de mim, do pai dela, da família dela próxima, porque ela não tem ainda aquela coisa de reconhecer as outras pessoas, não tem amiguinhos ainda. Então, pra mim, ainda tá mais fácil com a Liz. Mas essa foi a nossa experiência com as crianças. Eu espero que venha acalmar vocês também, quem pensa em migrar, né? Quem pensa em sair, não só para outro país, mas até mesmo para você mudar de estado. Às vezes não é fácil, né? Com criança, porque a gente pensa mesmo como que é. Mas graças a Deus agora eles estão bem, eles assim conversam com a família, eles têm mais contato com a minha mãe, coisa que me doía muito, que meus filhos não tinham contato com a minha mãe só por telefone. E hoje em dia não, hoje em dia ela vem, ela fica com eles, a gente pode visitá-los. Então, tem o seu lado positivo, que agora eu sou perto da minha família, da minha mãe, né, da minha irmã, com meus sobrinhos também. E tem o outro lado, que é que ele está longe da família do Brasil.
que faz falta também. Mas eu tento ficar, sabe? Olha, os seus parentes estão lá te esperando. E eu sempre falo dos parentes do Brasil pra eles. Porque se a gente não ficar lembrando, acaba que eles esquecem. O Benjamin, o Benício mesmo não lembra de ninguém. Se eu não ficar na cabeça, olha, a vovó, a titia, o titio, o priminho. E eu sempre fico falando, quando a gente chegar lá, eu fico alimentando isso neles. Quando nós chegarmos, vocês vão brincar, isso e aquilo, pra que isso não venha apagar da memória deles. Porque eles eram tão pequenos. Às vezes eles podem pensar, ah, sim, eu tenho parentes no Brasil e eu não quero isso. Eu quero que o carinho deles continue pela família. Porque isso faz diferença. Quando eles chegarem lá, eles verem aquelas pessoas e falam, nossa, é meu primo, é meu tio, e eu quero continuar com isso. Só que eu quero também preparar para quando eu voltar pro Brasil. Eu voltar do Brasil, né? Para que eles possam também ter esse entendimento. A gente foi lá visitar e depois voltou. Mas quando o dia que chegar lá, depois eu conto a experiência para vocês também, como que foi. Eu não vou ficar sofrendo antecipado, né? Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.